Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje estamos com um convidado sensacional, com uma história de vida incrível. Ele que possui mais de 30 anos de experiência no ramo de atividade, é casado, pai de 4 filhos, tem uma das maiores imobiliárias de Guarulhos. Estamos aqui com ele, Lincoln. Seja bem-vindo. Obrigado pela recepção, Brasi, obrigado, Pri. É uma honra, né, estar aqui com vocês fazendo esse podcast hoje. Que legal. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Cristal Bela, fabricante de molduras para espelho, FTP Contábil, soluções financeiras e fiscais contábeis para o seu negócio, e Vestindo Bebê, o maior outlet de roupas de bebê do Brasil. Isso aí, então vamos lá, Lincoln. Cara, sua história, assim, é inspiradora. Eu tava comentando aqui nos bastidores que eu acompanho, vi sua evolução nesse tempo. E conta aqui pra gente como que foi, da onde surgiu, onde você entrou no ramo imobiliário, como que tudo isso aconteceu. Primeiramente, gratidão, né, por você ter sido tão carinhosa comigo aí nas suas palavras iniciais. Uma das maiores imobiliárias de Guarulhos foi parte dela, viu? Mas assim, temos experiência para tanto. A gente começou ali em 1994, né, no ramo imobiliário, na cidade de Guarulhos ainda. Após o falecimento do meu pai, a gente teve essa infelicidade, morreu jovem, aos 53 anos, era um bancário, né, não tinha casa própria, nunca teve. E a partir dali o irmão, que é dono de uma grande imobiliária, grande imobiliária na cidade, me convida, né, me intima, para falar a verdade, para ir trabalhar no escritório dele no segmento imobiliário. E aí a gente nunca mais deixou, né, o escritório, e eu trabalhei 10 anos na empresa da família e depois comecei a empreender no meu próprio negócio, ainda com crédito imobiliário. Eu tinha aquele receio de, sabe aquela história de cuspir no prato que você comeu? Eu não queria abrir uma imobiliária, ser concorrente da minha família, até porque aprendi tudo com eles. E aí então eu começo a empreender como correspondente bancário. Hoje esse nome é bonito, mas naquela época era o pasteiro, né? O vulgo documentista, o cara que fazia o financiamento acontecer, a ponte entre o cliente e o banco. Né? Eu realizei de 2000 a 2016 mais de 6 mil processos de financiamento imobiliário na cidade. E até minha mulher brinca muito comigo, quando a gente anda pela cidade de Guarulhos, a gente conhece muita gente, né? Ela fala, você podia ser candidato a vereador, alguma coisa do tipo, aproveitando um ano de eleição. Não é a minha praia, mas eu conheço muita gente por isso. Eu fiz muitas famílias realizarem esse sonho da primeira casa própria, né? E aí, em 2009, eu começo a minha própria imobiliária, Solo Gestão Imobiliária. Continuo com o segmento de crédito imobiliário até 2016 e trago um irmão para trabalhar comigo, que é advogado, que é especialista em direito imobiliário. Em 2016, eu saio um pouco, por conta de uma separação, eu saio um pouco do cenário, deixei com meu irmão. Em 2018 eu retorno, 2 anos depois, e meu irmão fica com a Solo Gestão e eu começo um novo projeto. Eu fico com ele ali até 22, março de 22 mais ou menos, eu inicio um projeto novo com meu filho, que é Lincoln Crispim Gestão Imobiliária. E hoje nós estamos alocados ali na Avenida Paulo Facini, ali, né, no miolo do centro de Guarulhos, ali com a Tiradentes, em frente ao Hospital São Luís, agora que está para inaugurar. E estamos fazendo negócio. Que legal. E conta pra gente essa questão de você já ter vivido grandes riquezas e ter falido. Essa foi sua principal dificuldade no ramo empreendedor? É uma boa pergunta, né? Assim, quem que empreendeu nessa cidade ou nesse país que nunca quebrou, né? Se você pegar os maiores players do mercado, não só imobiliário, mas de outros segmentos diversos, sempre você vai escutar a história de alguém que quebrou, né? E uma vez eu escutei um grande comunicador falar o seguinte: se você quebrou, você está no caminho certo, né? Porque você aprende com a dificuldade, né? Você aprende muito, você cresce muito. Verdade. Uma coisa que eu notei, Brasi, que
as coisas vão se tornando mais difíceis à medida que o tempo passa. A primeira vez que eu quebrei, em 1 ano e meio, eu estava mais forte, estava com uma estrutura mais robusta, mais preparada. 1 ano e meio depois, já estava de novo por cima, né? A segunda vez já demorou 3 anos e meio. E a terceira e última vez, se Deus assim permitir, foram quase 6 anos para recuperar. Uau. Né? Hoje a gente está em outdoor na cidade, a gente está com uma mídia bastante, como diria para você assim, aparece em muitos lugares, né? Sim. A gente tá agressivo, né, no mercado, até porque a nossa empresa é pequena, é uma empresa familiar, mas a gente tem um nome muito forte, graças a Deus, na cidade, por essa trajetória de 30 anos. Mas não era assim. Né? Há 2 anos e meio atrás, para você ter uma ideia, quando eu iniciei esse escritório com meu filho, a gente iniciou a pé, a gente estava sem carro, primeira comissão que entrou, a gente comprou uma scooter, e a gente saía para colocar placa na rua, eu pilotando e meu filho com as placas embaixo do braço na scooter. E uma coisa que ele me relatou nos últimos tempos aí, que eu não sabia, ele falou assim, pai, dia desses, a gente conversando sobre a trajetória do escritório, ele falou, pai, o senhor não sabe, mas assim, foram muitas as tardes que eu estava com o senhor, principalmente quando chovia, eu chorei muito nas suas costas ali, sem o senhor ver. Isso mexe muito com a gente, né? Principalmente se vindo de filho, né? Sim. Mas eu tive a oportunidade, por exemplo, agora no início de 2023, quando ele completou 18 anos, pude dar um carro novo para ele, né? Um carro 0 quilômetro. E é uma história até interessante, se você me permite aqui. Eu fiz um trato com ele. Falei, cara, vou te dar um carro novo. A ideia do ticket do carro era 50% do valor do que o carro custou. No final, acabamos comprando um carro bem mais caro, mas eu fiz um pacto com ele. Falei, olha, nós vamos colocar o nome da nossa empresa na lateral do seu carro. Seu carro vai ser um outdoor ambulante. E os irmãos e os amigos dele, né, começaram a brincar com ele. Fala, pô, que sacanagem, o pai te dá um carro novo, primeiro carro, e te dá um carro com o nome dele na porta, porque é Lincoln Crispim, né? Gestão imobiliária. E ele passou por isso. E aí o primeiro negócio que ele fez junto comigo ali, com base no carro, porque o carro estava parado na porta do nosso condomínio, um proprietário desceu ali na saída do condomínio e falou para a esposa, olha o carro desse pessoal dessa imobiliária aí, carrão, vamos passar o nosso apartamento para eles porque eles vão vender esse apartamento nosso. Não deu outra. Menos de 20 dias a gente vendeu aquele apartamento, rendeu uma comissão de R$60 mil, Uau. quase 50%, uns 40% do valor do carro. E aí eu falei para ele, agora você vai lá nos teus amigos, nos teus irmãos e fala o que significa você ser identificado. Né? Como eu estou aqui hoje com uma camisa da empresa, né? Uma camisa da nossa marca. Sim. Eu trabalhei anos na minha vida usando uma marca terceirizada, uma marca da minha família primeiro lá, quando trabalhei para eles, depois uma marca, um nome que não vinculava ao meu nome. E hoje eu trabalho o branding, a marca, o meu nome próprio, o nome pelo qual as pessoas me conhecem, ou Crispim, ou Lincoln Crispim, e aí a gente se identifica. E é interessante quando a gente entra nos prédios, nos condomínios que a gente vai fazer alguma atuação de captação ou de visita, as pessoas nos abordam no elevador. Você é de imobiliária? Tem um negócio para você. Então, assim, é muito importante, você que está empreendendo, você que está aí fazendo negócio, pensando num negócio próprio, pequeno, médio porte, grande, né? Ninguém que é grande hoje começou grande. As pessoas começam pequenas, né? Começam com aquela estrutura. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que diz assim, faça o melhor que você tem, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, até que você tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Começa com o que você tem, não importa. Hoje a gente já não está mais de motinho, a gente tem alguns carros com a logo da empresa, a gente tem uniforme, a gente se apresenta de uma forma mais profissional e mais elaborada e as pessoas conectam com isso. Mas é interessante você falar isso também, porque se você for buscar hoje a maioria citando até os grandes players, com relação à marca, você vê muito falar sobre isso, porque as pessoas elas querem interagir com pessoas. E não só simplesmente um produto, uma marca em si engessada. Então, até
Agora eu esqueci o nome dele, que é da Havana. Da Havan. Da Havan. Ah, sim. Até O velho da Havan, mais conhecido popularmente, né? Isso. Sim. Então, assim, ele Luciano mesmo... Hang. Isso, ele mesmo quebrou esse tabu de dar as caras, de mostrar, não, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou. E pegando o gancho disso também, foi algo que, aqui no podcast, com uma convidada nossa, ela trouxe uma questão de branding pra gente, que é a Lília Carvalho, ela veio falar sobre marketing digital, e naquele episódio ela falou, sua marca tem que ter um elemento que represente você. E aí ela citou, ela falou assim, olha, às vezes eu tô com batom, ou eu tô com um esmalte a cor da unha, ou eu tô com alguma peça na roupa que é o laranja, no caso dela, que reflete a marca dela. E aí me deu um insight, porque eu trabalho com molduras, Certo. e eu já tava pensando, eu falei assim, vou usar na feira uma coroa. Porque eu já usava o bordão a rainha das molduras. Tá. Só que moldura fica muito nichado. E aí eu falei assim... E aí fazendo mentoria e remodelando o negócio, então falaram, por que você não usa a rainha das possibilidades? E aí na última feira, que foi a Glass Out America, que é para o mundo inteiro, eu tive uma visibilidade assim, tamanha. E é interessante porque o meu sobrinho de 14 anos, ele vira para mim e ele fala assim... Tia, mas a sua marca tá demais. Não, tia, você deu um salto assim, você vê... E ele tem estudado bastante marketing digital, porque ele faz agora a campanha de ads da empresa do pai dele. Então, é interessante isso, porque as pessoas se conectam com a sua história, com você, com o que você carrega, né? Sim. Então, isso dá mais credibilidade. Antes das pessoas se conectarem com o teu negócio, é óbvio, evidente, eles vão conectar com você, com a pessoa que está por trás do negócio. Eu sempre digo que, assim, antes das pessoas se conectarem com o seu CNPJ, vão se conectar com o seu CPF. Sim, com certeza. Que é você na frente do negócio. Né? Agora, claro que não pode ser o eu presa, né? Porque você é tudo na empresa, né? Você é o RH, você é o contas a pagar, você... No início é assim, não tem outro jeito. É isso que eu ia falar, né? Tem... etapas. Mas eu vou te falar assim, eu sou filho de um cearense, de um nordestino com muito orgulho, porque eu acho que o nordestino tornou São Paulo o que é. Né? A mão de obra do nordestino veio e ajudou a construir essa cidade, assim como os italianos, os portugueses, né? Espanhóis. Sim. Uma cidade multi, né? Mas assim, eu vou te falar assim, eu me espelhei muitas vezes na Silvia Designer. Tá? E assim, pô, tem gente que acha ridículo. Eu acho que é uma mega empresária, para sair da onde ela saiu, para fazer o que ela fez e o que ela faz e ver o padrão das lojas hoje. E ela subiu bastante a régua. Sim, né? Ela fez do o produto rebranding, dela. né? Fez. Quando você vê um caminhão dela passar, quando você vê ela se apresentar na televisão, enfim, é alguém que fala a linguagem do público dela. Sim. Só que você percebe uma mudança. Né? Hoje você vai numa loja top dela, uma loja que vende para o público A, é uma outra linguagem. Com certeza. É um outro tipo de produto. Com certeza. Então você consegue navegar. Quando você firmou a marca, deu valor a ela, colocou um valor significativo na tua marca, aí você... Sim. Eu falo que quem tem a demanda, quem tem a audiência, leva para onde quiser. Né? Sempre com autenticidade, com integridade, né? Com seriedade naquilo que faz. Hoje eu uso um jargão. Na empresa a gente usa da minha família, da nossa família para a sua família. É a frase que a gente usa, e você vai ver um outdoor estampado, eu e meu filho representando a marca da empresa. Mas além da nossa família para a sua família, eu sempre falo para as pessoas o seguinte, pare para ouvir a necessidade das pessoas. Né? O grande segredo da venda é você ser um bom ouvinte. Sim. É você pensar, não no dinheiro, o dinheiro vai ser consequência, né? Resultado de um trabalho bem realizado. Mas você apresentar soluções para as pessoas, sanar as dores das pessoas, aquela história de se tornar interessante sem ser interesseiro. Sim. Aí com certeza você vai alçar voos maiores. É verdade. E essa questão dessa história, você contando, parece que isso foi há 10 anos atrás, que você pegou seu filho aí numa motinha e saiu colocando placas. E é algo recente. Tem 2 anos e meio. 2 anos e meio. Sim. E quais estratégias você utilizou para se tornar
hoje? Como está Então, hoje? eu vou te falar assim, primeiro a coragem, a ousadia. Porque quando eu já fui bem de vida, já fiquei no médio plano aqui, já fiquei abaixo da lona, assim, como eu disse aqui nos bastidores, morei de favor durante 3 anos. Mas né? como era esse morar de favor? Você tinha uma Vou casa te com vários falar, cômodos? eu tive um amigo que, dada a minha circunstância, a situação, ele tinha alguns imóveis e ele me cedeu um espaço debaixo de um salão comercial que ele tinha uma espécie de um porão. Era alto e tudo, dava para morar, mas assim, era habitável. Mas assim, tinha um sofazinho, tinha uma cama, tá? Um micro-ondazinho, uma geladeira pequena, e ali eu fiquei por 3 anos. Nossa. Só pagava água e luz, não paguei aluguel e agradeço imensamente esse tempo que eu passei por ali, porque me fez rever conceitos, valores, Sim. muito sobre aonde eu tinha errado, as coisas que eu tinha errado. E algumas vezes eu chorei no travesseiro à noite pedindo a Deus que a conta tivesse zerado, para que eu pudesse ter uma oportunidade ao menos de recomeçar, de dar um start novamente, de mostrar para os meus filhos que eu era capaz, né, sem perder a identidade, porque já havia me perdido ao longo dessa trajetória, né? E mais ou menos aos 43 para 44 anos eu começo a ressignificar tudo isso, né? E respondendo diretamente a sua pergunta, a ousadia, a coragem de fazer o que precisa ser feito, né? Quem sabe a rota para o sucesso, conhece o caminho, ele vai fazer outra vez, né? Só que agora de uma forma mais responsável, de uma forma mais séria, de uma forma pensando que atrás das suas tomadas de decisões tem um monte de gente que depende de você, não pode ser, né, de qualquer jeito, mas tem que ter uma pitada de ousadia. Para você ter uma ideia, a primeira vez que a gente fez outdoor na cidade, a gente resolveu fazer acho que 16 outdoors na cidade de uma vez só. E isso iria requerer um investimento de R$50 mil iniciais. Eu tinha R$5 mil. Eu tinha 4.800, para falar a verdade. E aí eu faço a contratação desses outdoors na palavra. As empresas geram esses boletos para frente, 30, 60, 90. E eu percebo que eu estou com 5 boletos de R$10 mil para pagar. Uau! De cara, né? E aí pagamos o primeiro boleto, pagamos o segundo, fomos trabalhando, pagamos o terceiro. No último boleto deu um pouquinho de trabalho, porque o nosso negócio ele é sazonal. Horas acontece, horas demoram um pouco mais para acontecer, horas você tem um recebível, mas que não encaixa com a sua planilha, né? Por isso que é importante aquela história do colchão, né? A pandemia ensinou muito sobre isso, né? Sim. Você ter pelo menos um ano guardado do valor que você precisa para manter o seu negócio de pé. Isso é muito importante, né? As pessoas, como eu falava aqui nos bastidores, não tiveram educação financeira, né? Hoje tem o Primo Cast, hoje tem, né, um monte de gente aí, aquela menina maravilhosa lá que é a do Me Poupe, né? Tem um monte de gente bacana aí que está ensinando isso na internet de graça. Natália Arcuri. Né? Natália Arcuri. Mas na nossa época, a gente para aprendia errando. E aprender errando, além de causar muita dor, custa muito caro. Verdade. Né? Quando você aprende, o teu negócio, se você errar muitas vezes, você perde o negócio, acaba o negócio. Sim. Né? E a gente passou por esse processo, né? Por 3 vezes eu passei por esse processo. Mas a resiliência, hoje quando eu encontro um cliente, recentemente eu vendi um apartamento para a filha de um cliente que eu conheço há quase 30 anos. E quando a gente assinou a escritura dele ali, ele falou para mim, Lincoln, que coragem. Porque quando a gente acha que você não tem mais solução, que acabou, que a gente não vai mais ouvir falar de você, você ressurge como uma fênix aí, faz a coisa acontecer e as pessoas falam de você. Aonde a gente vai, as pessoas estão comentando a teu respeito, o teu negócio está crescendo. Sim. Então isso é legal, isso é interessante. E principalmente, Pri e Brasi, é você conseguir conquistar o respeito, o carinho, a admiração das pessoas. Verdade. Porque não é fácil você colocar numa cidade o seu rosto estampado num outdoor. Andar com um carro com o seu nome na porta. Isso não é para qualquer empresário, para qualquer empreendedor. Sim. Um monte de gente que a gente sabe que nem rede social tem porque se esconde dos credores. Sim, é verdade. Né? Isso, graças a Deus, a gente conseguiu conquistar ao longo desses apenas 2 anos e meio que estamos atuando com a ALC.
E falando de estratégia, você comentou nos bastidores, eu achei bem legal e queria que você compartilhasse aqui com a gente para não deixar o pulo do gato sair daqui. Da questão do... Como é que surgiu essa ideia aí do cooler? Conta pra gente. Que legal. O ano passado, verãozão, né, estralando, né, não sabemos mais o que é inverno em São Paulo, né? Esses dias tá um pouquinho frio, mas precisava pensar numa forma de alavancar a nossa marca. Sim. E aí eu fiquei conversando com meu filho, com os meus colaboradores lá, onde que haveriam mais conexões, onde a gente teria mais pessoas conversando a respeito de negócios ou da vida, enfim, assuntos do cotidiano e que a gente pudesse estar ali, presente. E aí pensamos, né, verão, né, tinha alguma coisa na cabeça do Vem Verão, lembra de uma marca de cerveja aí? Sim. Peguei e falei, caramba, meu, Vem Verão com a LC Gestão. Foi o primeiro insight. E o que eu vou fazer para conectar as pessoas com o verão? Aí falei, puta, vamos desenvolver um cooler. Aí criamos um coolerzinho, né, legal. E para as mulheres não vai querer carregar um cooler, né? Vamos uma bag, uma bolsa térmica com a nossa marca. Sim. Mas entregar apenas a bag e o cooler seria mais do mesmo. Tem gente que já fez isso. Sim. Até no nosso segmento. Como é que eu poderia inovar? Falei, já sei. Eu vou entregar essa bag cheia. Então, no dia da ação, foram alguns dias, não foi só um dia, mas no final de semana da ação, a gente comprou gelo, a gente comprou cerveja de 2 marcas top, a gente comprou um espumantezinho, a gente comprou água e suco para as crianças, e a gente encheu essas bags e encheu esses coolers e distribuiu na área de piscina do nosso condomínio. Foi um sucesso, né? Foi muito comentado. A gente fez uma quantidade razoável, investiu uma grana, mas acabou e já estamos pensando agora, né, para esse verão como é que vai ser, o que nós vamos inventar. Legal. Eu vi que você é um cara bem criativo. E só para não perder esse lance da criatividade, quanto tempo do seu tempo você dedica para isso hoje, Lincoln? Essa pergunta sua é bem legal. Né? Eu falo pro meu filho, inclusive, né, que está comigo ali, meu braço direito, e as minhas colaboradoras, as Flowers, trabalham comigo lá, e meus parceiros de negócio, que é assim, para dar certo num curto período de tempo como esse que você mencionou, são apenas 2 anos e meio, lógico, tem 30 anos de trajetória, mas nessa marca, nessa nova roupagem, eu vou falar para você, eu respiro esse negócio o tempo todo, sabe? Então, por exemplo, não é difícil, ela acompanha a minha rede, ela vai te falar. Eu posto conteúdo ou imóveis ou produtos ali 1h30 da manhã, às vezes 4h30 da manhã. Depende do dia, da inspiração que vem, eu começo a produzir. Sim. Então é o tempo todo, eu estou conectado. Eu durmo pouco também, tá? Eu durmo umas 6 horas por dia só. O resto do tempo eu estou procurando produzir algo que me conecte às pessoas a quem eu entrego a mensagem. Legal. Mas isso faz... eu vejo que isso é teu. Sim. Mas você procura passar isso também para a tua equipe? Procuro. Por exemplo, hoje, né? Hoje é 27 de agosto, dia do corretor de imóveis. Uau, né? parabéns. Muito bom, né? Tá aqui hoje no podcast falando desse dia, tá certo que a gente tá gravando, mas enfim, 27 de agosto, dia do corretor de imóveis, desse profissional que é meio psicólogo, meio advogado. Sim. É um pouco de tudo, né? Médico da família e assim por diante. Hoje pela manhã eu já chamei o pessoal e falei, gente, pega a melhor foto de vocês, posta uma foto de vocês profissional, né, para mostrar, né, o seu valor. Eu não quero que as pessoas vistam somente a minha camisa. Sim. Eu quero que as pessoas façam acontecer a marca delas. Você é a sua própria marca, né? E a gente tem apenas alguns segundos para passar uma melhor impressão. É verdade. Então eu falei, aproveita que o dia de hoje é propício, é comemorativo, pegue uma foto que você se acha linda, lindo, que você se acha capaz de representar a sua profissão e poste essa foto em comemoração ao dia do corretor. Que legal. Né? E na sequência eu falei pro meu filho, faz um banner pra gente soltar nos grupos de WhatsApp e Telegram. Aí então assim, já vai acontecendo, né? É legal que eu falo, entrego e eles já põem o plano em ação, já executam. Isso é legal. E essa questão que você comentou do outdoor. Muitas pessoas falam que isso está um pouco ultrapassado por conta do marketing digital. Foi boa a experiência?
Eu nunca faço, é interessante o que eu vou te falar, e algumas pessoas do marketing vão chamar a minha atenção, vão puxar minha orelha por isso. Mas assim, eu nunca faço uma publicidade com a pretensão de obter resultado financeiro. Né? É uma característica minha. Eu faço para o brand, eu faço para a construção e fortalecimento da marca. Então é óbvio que se eu colocar 50 mil reais em mídias digitais hoje, no Instagram, no Facebook Ads e assim por diante, o resultado vai ser para milhares de pessoas e você consegue mensurar através da ferramenta. Sim. Isso é fundamental hoje para você que está no teu negócio próprio, pequeno, grande, seja como for. Mas havia uma necessidade, né? A gente resume aqui, mas havia uma necessidade. Eu saí da Solo Gestão Imobiliária, que era uma empresa minha que passou para o meu irmão. As pessoas continuavam me procurando por lá, e onde é que está o Lincoln? Eu precisava mostrar para o mercado, eis-me aqui, estou presente, continuo atuando no mercado imobiliário da cidade de Guarulhos, porém, numa nova roupagem agora, na minha marca própria, com o meu nome, e juntamente do meu filho e dos parceiros que estão comigo. Então foi necessário esse investimento, foi uma estratégia para mostrar geral que nós estávamos, porque a cidade de Guarulhos é uma cidade de 300 km². Mas a região que a gente atua, que é a região mais central, o centro expandido, é uma região menor, é fácil de você fazer essa comunicação. Então a pessoa que passa, por exemplo, em frente ao Hotel Slaviero, vê um outdoor nosso, vai passar na Getúlio Vargas, vai ver um outdoor nosso, vai passar na Salgado Filho, vai ver um outdoor nosso, você já comunicou para centenas, milhares de pessoas num único dia ali e fica por um período longo, né? Sim. As contratações são de 1 a 3 meses. Então foi uma estratégia de marketing, de brand, de consolidação da marca e para mostrar para a galera que a gente está presente. Hoje eu só tenho um outdoor na cidade, que fica na Tapajós, que é uma rua dos bares, uma rua badalada da cidade. Não sinto mais a necessidade de fazer tanto, acho que de vez em quando a gente tem que fazer, porque eu tenho parceiros, né? Sim. Quando eu não tinha grana para fazer, uma das empresas, porque eram 3 empresas que a gente contratou. Tem os outdoor digital, tem os Megador e tem os outdoor lambi-lambi, que é esses de papel, né? Teve um cara, né, que eu nunca vou esquecer. Ele falou para mim, Lincoln, eu vou fazer os outdoors para você. E, cara, me conectei com você e você vai me pagar como você quiser. Isso eu não vou esquecer. E hoje, vez ou outra, quando sobra um espaço, esse outdoor hoje mesmo que eu tentei por 1 ano colocar e não tinha espaço, sobrou um espaço, o cara lembrou de mim. E aí eu não tinha como dizer não. Cara. Entendeu? Não ia dizer não para um cara que me ajudou lá quando eu tava sem nada. Aí eu retribuo, sabe? Eu tenho muito essa coisa também, né? Os meus parceiros vão comigo, né? Tem um cara, por exemplo, que faz a parte de fotos, né, profissionais. Eu sempre vou estar falando com ele para fazer fotos novas, enfim, porque é um cara que deu força para nós quando a gente não tinha nada. A gente tem que reconhecer e retribuir. Sim. Legal. E outdoor, não conheço muito dessa parte. Como que funciona, Lincoln? Por exemplo, eles têm alguma estratégia? Você que define o ponto que você quer colocar? Normalmente as empresas vão te apresentar um volume. Né? Certo. Eu tenho em tal lugar, tenho em tal lugar, tenho em tal lugar, as principais esquinas da cidade, enfim. Quantas pessoas né? circulam ali, Quantas né? pessoas circulam. Tá. Assim, eu não me atenho muito a esses números, Sim. para te falar a verdade, entendeu? Uhum. Não, até porque você não tem ferramenta para mensurar. Sim. Né? Como é no digital. Uhum. Né? E eu acho que hoje é muito mais inteligente você fazer no digital. Né? Mas, por exemplo, hoje eu recebi uma mídia. Você sabe aquela mídia indoor de elevadores? Sim. Tem uma empresa, aliás, em Guarulhos só tem uma empresa hoje fazendo isso, ou 2, Uhum. que está em todos os elevadores de todos os edifícios residenciais, comerciais da cidade. É um público que eu comunico. Né? Não em todos, mas dependendo do nicho que eu estou atuando ali, que é médio alto padrão, Sim. legal. E de repente eles estão fazendo um pacotão lá anual que a gente vai estudar agora com o meu time. É uma coisa que eu já não tomo mais decisões sozinho, né? De tanto a gente quebrar a cara, uma hora a gente tem um time agora que vai avaliar comigo se esse investimento vale a pena, se é o momento. Vamos planejar, né? Planejamento estratégico. Mas é uma mídia que comunica direto com o meu público. Você está descendo no elevador do teu prédio e fala pro teu marido, acho que estou pensando, vamos vender nosso apartamento. E aparece o Lincoln Crispim lá, bem na hora que você está descendo no elevador. Chama o cara. Sim. Né? É mídia de impacto. Da dor, da necessidade daquele cliente naquele momento. Que legal. Né? Ou você é uma visita, você vai visitar ela no apartamento dela e você está pensando em colocar para vender, ou mesmo se você quer alugar um apartamento no prédio da sua amiga que você visitou, aparece a minha propaganda no elevador na hora que você está no elevador. Pô, pega aí o contato desse cara que ele deve ter um monte de apartamento aqui. Sim. Então é uma coisa que a gente vai estudar. Eu já fiz no passado, fiz acho que uns 90 elevadores, e é algo que vale a pena a gente
experimentar. Testar, né? Tem que testar, né? pra saber, É uma coisa sim. importante que você falou. Se a gente não testar, não experimentar, a gente nunca vai achar o alvo, a comunicação ideal, mais adequada para o teu negócio. Sim. Né? O teu negócio é molduras, você falou. Uhum. Né? A pergunta, né, de 1 milhão. Qual é a melhor comunicação? Qual a comunicação mais eficaz que vai atingir em cheio o meu público-alvo? Não sei, talvez você diga para mim, Lincoln, é o TikTok. Hoje eu vendo pelo TikTok absurdamente. Outrora eu achava que o TikTok era para brincadeira, de dancinha, coisa do tipo. Hoje eu já vendi pelo TikTok. Eu tenho clientes no TikTok. Então, E eu não dava nada. eu acho que a gente tem que experimentar de tudo. Sim, né? sim. Me espelho muito no nosso amigo aí, que a gente comentou nos bastidores aqui, porque esse cara tá em todos os lugares, né? E por que funciona? O cara já testou. Se já testaram e tem funcionado, para que a gente vai querer reinventar a roda? É verdade. E outra coisa, você falou que um dos motivos que você conseguiu sair dessa crise financeira foi a ousadia. Sim. Mas como você conseguiu recuperar a credibilidade? Porque vamos se dizer, um cara falido, que como você falou, todo mundo, opa, ele voltou, o que aconteceu? Como você conseguiu aparecer, colocar as caras de novo e as pessoas confiarem em você? Primeiro, storytelling, né? Contar histórias que conectam. Pessoas conectam com pessoas através de histórias, através de experiências, né? E aí eu vale uma frase de efeito aqui que vocês vão guardar com vocês. Se o seu medo de perder for maior que a sua vontade de ganhar, você nunca vai ganhar. Então assim, não vou colocar a grana aqui no patrocinado do TikTok porque eu vou perder minha grana, não dá certo. Cara, se o seu medo de perder for maior que a sua vontade de ganhar, você nunca vai ganhar. Então, você falou de credibilidade. Graças ao bom Deus, eu nunca perdi a credibilidade do meu nome. Tanto que eu venho agora com uma marca própria, né? O meu nome próprio. E eu não sou bobo. Se eu tenho uma família, na minha família, uma empresa que está há mais de 50 anos no mesmo segmento e chama-se Crispim Empreendimentos Imobiliários, e eu tenho por direito de herança usar o sobrenome da minha família, eu peguei uma carona. Lincoln Crispim, gestor imobiliário, né? Eu sou um corretor de imóveis na minha essência, mas eu me identifico como gestor. Por quê? Eu pego o seu patrimônio e vou fazer gestão desse patrimônio. Não é só comprar e vender ou alugar. Então eu faço a diferença também a partir daí. Mas eu nunca perdi a credibilidade. Por quê? Eu mantive as conexões. É óbvio que quando você está mal, quando você não tem recurso para você ir numa padaria top, para você ir num lugar onde as coisas acontecem, as pessoas, você fica meio esquecido, você fica meio ali, né? Mas mesmo no porão, e eu tenho imagens no Facebook que eu posso mandar, e você pode buscar lá no finalzão, né, dos nossos feeds aí, eu nunca deixei de comunicar. Então hoje nós estamos num podcast maravilhoso aqui, com câmera, com pessoal da técnica, com, né, uma propaganda aqui numa TV, maravilhoso. Mas eu fiz o podcast quando não existia a palavra podcast. Era eu e eu mesmo ali, com um microfonezinho de lapela, ou até mesmo sem, entendeu? Entrevistando outras pessoas ali que eu combinava e fazia de alguma forma para as pessoas, para você ser lembrado. Tá ali, né? E fui motivo, para você ter uma ideia, houve uma época que eu fiz um programa de televisão na cidade, que era NET ainda, que era Big TV, aliás, depois se tornou NET. E eu fiz uma abertura do programa, chamava Grandes Negócios, o programa. Aí já estava bem, tá? Uma das nossas subidas e descidas, eu banquei esse programa, né? Recurso próprio. E a abertura do programa era o Lincoln Crispim entrando num carro, esse carro era meu, na época era um New Civic, lá em 2008. Saio de um hotel, entro no carro com o motorista, faz um percurso rápido ali, subo num helicóptero, faço um voo panorâmico. Isso daí foi lá em 2008, 2009. As pessoas satirizavam demais. Olha lá o Amaury Júnior de Guarulhos. Né? Era uma tiração de sarro sem tamanho. Mas eu tinha aquela autenticidade, fazia, não estava preocupado com a opinião dos outros. Sabe? Quando eu acreditava no que eu estava fazendo, até hoje eu sou assim. Quando eu acredito e resolvo empenhar uma palavra, uma atitude, uma ação, eu não estou preocupado com o resultado. Tá? A gente vai vir aí em breve, ainda esse ano, talvez aí na entrada do verão, com algo que jamais foi visto no segmento imobiliário. E nós vamos fazer.
Entendeu? Justamente por quê? Para desbravar, para ser pioneiro. Eu não tô nem aí se as pessoas vão me copiar. A gente lançou, há um tempo atrás, quando a gente fez o outdoor, o QR Code na nossa publicação. Óbvio que não fui eu que inventei isso, já existia. Mas no meu segmento fui o primeiro cara a fazer. Hoje, talvez a maior imobiliária de Guarulhos copiou e faz nos seus outdoors. Aliás, começou a fazer outdoor depois que viu a gente. Então imagina você sendo copiado, referência mais bonito, referência para a maior imobiliária da cidade. Sim. Sabe? E aí é assim que eu procuro fazer. Eu não tenho essa vaidade. Para mim, assim, ser o pioneiro, Tá legal. ótimo. Que venha isso um aí. restante atrás e melhore cada vez mais a nossa profissão. Uau. Show. Legal. E eu lembro também de ter te acompanhado que você fez um plano que era todos os dias. Foi uma Nossa. estratégia também para alavancar? Como que foi essa experiência? Maratona de 90 dias. Isso. Essa daí a gente precisa retomar, viu? Equipe, Você é fã de time. carteirinha aqui, ó. Essa é Pri. fã, hein? Time, a gente precisa voltar urgente com a maratona de 90 dias. Por quê? É uma estratégia para você ir além. Tá? Então, como é que a gente faz? Todo dia a gente produz, né? Tanto comunicação, quanto a produtividade mesmo de você ir lá captar, de você preparar o material para apresentar. Ir além. Se você está trabalhando 8, 10 horas por dia, vai trabalhar 14. Mas é insano por 90 dias. Porque aí você vai mensurar resultados assim excepcionais. Sim. Né? Agora, por exemplo, estou precisando voltar correndo à atividade física. Né? Se você me acompanha, você vai ver aí que tem 2 meses que a gente se afastou dessa área e foi péssimo. Eu engordei 7 quilos. Eu estou 7 quilos mais pesadinho, com 94 quilos agora, que vai ser uma luta, uma guerra para recuperar. Né? Para perder. Não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil, mas é possível. É possível, até porque tem uma grande corretora, mandar um abraço aqui pelo seu dia, Gisela, que é uma corretora nossa, parceira demais. Ela tinha mais de 100 quilos. Se você vê essa mulher, amiga, ela compete até nessas competições de fitness que tem. De fitness, fisiculturismo. Caramba! E a mulher... Então, assim, é possível, desde que você tenha disciplina, desde que você tenha foco, né? O Wendel Carvalho, que é um grande mestre também aí do desenvolvimento pessoal, ele fala de superfoco, hiperfoco, né? O Joel J fala muito de hiperfoco também. Então, se você... foi falado aqui em algum momento hoje no bastidor sobre o Napoleão Hill, né? Tudo começa na intenção da gente. É verdade. Tudo é criado aqui primeiro, aí eu levo isso para o papel e parto para a ação, né? Você pode todas as coisas que você quiser, desde que você se dispõe àquilo, né? E faça sentido para você. É a história do... tem um livro que eu posso até recomendar aqui, se você me permite, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, né? Por que você faz o que você faz? Sim. Ou então, por quem? Qual que é a sua razão? Qual que é o gatilho? Substitui, que te move? Né? Tem algo que te move a sair da cama todos os dias. Com certeza não é só o dinheiro. Pelo dinheiro é muito raso, né? É muito pouco. Eu falo sempre que a gente não veio aqui nesse mundo só para pagar boleto. Tem muito mais coisa para a gente fazer de interessante, né? Com certeza. Principalmente quando fala em servir. Em estar aqui para ajudar o outro. Verdade. Né? A se dispor. Como é que eu posso fazer para te ajudar? Né? Quando você me convidou para vir aqui, eu quero deixar esse registro, eu não te enchi de perguntas, eu te fiz 2 perguntas. Que horas e que dia? Por quê? É retribuição. Eu me senti feliz e orgulhoso, porque eu não sou nenhuma celebridade, não sou nenhum cara que tá aí nas mídias, mas assim, alguém lembrou da minha história, conectou com a minha história, e eu venho hoje compartilhar um pouco dessa história para que outras pessoas alcançadas pelo teu podcast possam se sentir inspiradas a fazer melhor e ser a sua melhor versão de si mesmo. É isso aí. E eu acho que isso é que conecta. Uau! E fala se você tem alguma dica para quem está nesse ramo, que quer empreender, que está passando por situações financeiras difíceis. Eu sei que Jesus foi o seu grande mentor nesse período, foi a base sólida.
e o que você quiser compartilhar para o pessoal. Sim, legal. Para vocês que estão iniciando na profissão de corretor de imóveis, eu contei um pouquinho da nossa história aqui. São 30 anos, né? Muitos erros, talvez mais erros do que acertos, mas com uma certeza, sempre é possível recomeçar. Ou para você que está iniciando na profissão, com humildade eu falo isso para você, dá para aprender e dá para aprender muito. Cuidado com os falsos mestres, com os falsos mentores, com esses caras que estão aí nas redes sociais só para vender curso. Tem muita gente fazendo isso no mercado. Tem muita gente boa também, preparada, competente, capacitada, realizadora. Mas eu deixo aqui para você uma interrogação. Se você estiver buscando mentoria com pessoas, por exemplo, quero faturar 1 milhão, e você vai aprender com alguém que nunca faturou 1 milhão, que nunca teve 1 milhão na conta, você está aprendendo algo com a pessoa errada. Certamente um charlatão aí que está só preocupado em vender um curso para você. E você que está a fim de aprender a profissão, seja num plantão de vendas, num lançamento de uma grande incorporadora ou construtora, seja numa imobiliária pequena, bairrista, seja numa imobiliária familiar, não importa. Se você estiver disposto, de coração aberto a aprender, vai ter alguém que vai estar disposto a te ensinar, a passar o bastão, a mostrar para você como fazer, o passo a passo, né? Nós temos essa missão, levar a nossa profissão, elevar a nossa profissão para um patamar acima daquilo que nós temos hoje. Talvez vocês não saibam disso, mas a segunda profissão mais mal vista do mercado, a primeira é advogado. Eu tenho muitos advogados amigos, parceiros do coração e familiares também. E a segunda, o corretor de imóveis. Por quê? Porque tem muita gente ruim no mercado. Tem muita gente mau caráter, tem muita gente bandida mesmo, né? Que dão golpe nas pessoas e que prejudicam, né, a profissão de modo geral. Como em todos os lugares, existe o bom, existe o mal, existem os especialistas. Hoje, graças a Deus, eu me coloco num lugar de especialista, porque eu falava aqui para a Priscila, que nada tira as nossas horas bunda cadeira. Né? Experiência. Então, assim, acredita em você, acredita no que você está fazendo, vai para a frente da câmera do seu celular. Hoje você tem uma ferramenta potente, forte demais, né? Eu vi o Pablo falar essa semana que você tem uma televisão nas mãos, um canal de televisão nas mãos. Faça isso, né? Se comunique da melhor forma que você puder, vá em busca do conhecimento, aprenda com quem já faz e faz bem, né? Vai buscar um curso de oratória, de como você se apresentar melhor, se vestir melhor, enfim, invista em você. Invista em você. Eu acredito, Pri, que de 3 a 5 anos não vão haver mais grandes imobiliários com volume enorme de corretores. Vão haver corretores autônomos, bons naquilo que fazem, fazendo parcerias com escritórios ou com outros corretores autônomos, alavancando cada vez mais a profissão do corretor de imóveis, que é uma das grandes molas propulsoras do desenvolvimento da nossa cidade e do nosso país. Legal. E deixa aqui suas redes sociais também, para quem quiser te seguir, te acompanhar. Deixo sim. @CrispinLincoln é o meu Instagram, direto, né? A gente dobra ali com o Facebook também, embora muita gente não acompanhe hoje. Eu tenho os meus velhinhos, que eu falo, o pessoal da minha geração que ainda está no Facebook, então a galera de 40 a 70 anos está no Facebook ainda, então a gente dobra ali do Instagram com o Face. E a gente tem a LC Gestão Imobiliária, tá? Pelo Instagram também, e encontra a gente com certeza aí em algum canto daquela cidade. A gente está por ali fazendo o que a gente mais gosta de fazer, que é conectar pessoas ao seu propósito e ao grande sonho do brasileiro, que é ter um cantinho para chamar de seu. Gente, que incrível essa história. Lincoln, obrigada por compartilhar com a gente. Foi de grande aprendizado. E eu tenho certeza que vai inspirar você aí, da onde quer que você esteja, de qualquer canto do Brasil ou do mundo, para saber que é possível. Basta você ter fé, determinação, coragem, porque você também pode chegar lá. E se você quer conectar com pessoas para que você possa chegar a níveis diferentes da onde você está hoje, então já se inscreve no nosso canal, nos acompanhe nas redes sociais, segue a gente no Instagram e não perca o episódio completo que vai rolar aí para você. Então, muito obrigada.
Gente, foi um prazer e uma honra aqui poder ouvir essa história hoje. Eu já anotei aqui, ó. Olha, já maratonei aqui dicas incríveis que eu vou também colocar em prática no meu negócio. Obrigado, Brasi, obrigado, Pri, né? Um abraço aí a todos os nossos colaboradores e parceiros de negócio. Obrigado a você, cliente que continua acreditando naquilo que a gente está fazendo. A gente vai procurar sempre entregar para você o melhor do melhor. É isso aí. Então, deixe o seu like aqui. Falo mais uma vez os nossos patrocinadores: Vestindo Bebê, maior outlet de roupa infantil e de bebê do Brasil; Cristal Bela, fabricantes de molduras; e FTP Contábil, para sua gestão contábil, fiscal e financeira. Uhul!